É, tem piadas hoje. Estava à espera de quê? Eu disse que isso é uma continuação. Eu disse que isso é uma continuação, estava à espera de quê? Uma piada? Estava à espera de quê? Vai ser ali o diabo de trás da porta. Bem que a porta ali está aberta. Enfim, o óculos já vem. Estou de volta. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e vamos continuar o react de português, reage à mitologia. Não se preocupem que o próximo react vai ser de algo engraçado. Só que tenho que achar memes como deve ser, porque eu só acho memes ingleses agora. É a vida. Bora? A boca dele de longe assim e. Tss, 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 tss. Ok, já começou Eu tô assim. falando sério, olha isso aqui! Ok, vou voltar um bocado para trás que eu não sei o que é que está a passar aqui. Pronto. Você é um covarde. Violência. Eu carrego isso como uma medalha de honra. Eu acho que este tipo é esquizofrénico. Então carregue em silêncio. Não, estou a gozar, estava só a representar. Também faço isso, eu sei fazer voz só. Uau! Como Aí assim no fazer dia vozes? seguinte, as coisas Não foi voltaram ao tão bom, normal no mas... Olimpo e Zeus continuou seus afazeres. Tranquilo por ter garantido a segurança de Alquimene e de seu filho. Até Hera, estranhamente, se mostrou muito mais simpática e receptiva depois da discussão na noite anterior. Mas enquanto o rei do Olimpo estava simplesmente aproveitando esse raro momento de harmonia, Atena, a deusa da sabedoria, percebeu que esse comportamento de sua madrasta era altamente suspeito. E sendo uma deusa muito perspicaz, ela sacou que Hera não ia deixar aqueles dois mortais em paz. Então Atena, preocupada com o bem-estar de seu meio-irmão Alcides, que continua sendo um nome engraçado, vai Concordo. até a casa de Alquimene e avisa que o recém-nascido corre perigo. E com isso, a mãe, desesperada, pergunta se havia alguma coisa que Atena poderia fazer para proteger o seu filho. A deusa da sabedoria então cuidadosamente pega o garoto no colo e diz que tem uma ideia. E agora vem uma parte muito maneira da história que pouca gente sabe. Após pegar a criança, Atena vai até um bosque próximo ao Olimpo, pelo qual Hera sempre costumava passear, e coloca o menino em cima de uma rocha segura. Na sequência, ela volta ao seu lar e, sabendo que sua madrasta estava se preparando para fazer uma caminhada, como ela sempre fazia naquele horário, pergunta se podia ir junto. Era estranho um pouco, porque as duas nunca foram próximas, mas ela não tinha motivo para negar. Então, as duas saem passear por esse bosque e acidentalmente passam pela criança. Uau. E nesse momento, Atena se faz de surpresa e vai correndo acudir o garotinho. Ah, já entendi onde é que isto vai chegar. Ganda Quem tática teria deusa coragem de de... abandonar esse Ganda tática deusa da inteligência. Espera, é francesa? pobre Hã? menino? Pra quem não sabe, a minha Atena é francesa. Ele Fixe. está muito fraco. Precisa ser alimentado É um papel, o bicho é um quanto papel antes. ali, olha. É um papel. Não olha pra mim. Se quiser, vai você. Hera, eu sou a deusa da sabedoria, da estratégia. Meu corpo nem produz leite. Já você é a deusa do casamento, da família. Fora que você já teve muitos filhos. Então, com certeza uma deusa tão gloriosa e cheia de vida como você pode ceder um pouco de alimento para esse pobre menino abandonado. Uau. Tá bom. Dá aqui esse pirralho. E com isso, Hera pega o garoto no colo, sem saber que era a criança que ela mais odiava no mundo, e faz o que Atena pediu. No caso, ela amamentou ele Deixei com a porta nojinho, aberta. sabe? Ela só abriu a boca dele de longe assim e... Hã? Eu tô Ai, falando para de sério. mexer. Olha isso aqui. Ela tá jogando leite. Vamos na vida. Está a tirar a leite no olho de Hércules. É o Hércules aqui, ó, bebê, ó.
no olho dele. Aí, como se essa cena já não fosse maravilhosa o suficiente, depois de mamar o que ele precisava, o pequeno Alcides morde o mamilo de Hera. Eu juro que eu não tô inventando. E isso faz com que ela dê um grito e jogue o bebê longe. E aí entra uma daquelas lendas da mitologia, bem mais fantasiosas do que o normal, dizendo que quando Hera soltou a criança e se virou, o leite dela jorrou em direção ao céu e foi assim que surgiu a Via Láctea. Uau! A minha câmera mexe. Só queria mostrar isso mesmo. Achavam o quê? Que eu ia fazer algum efeito especial? Mas não, voltando à este história, vídeo nem vai estar depois da editado. mordida, a rainha do Olimpo ficou pé da vida e foi embora. Sobrou pra Já Deus, a venho. sabedoria socorreu o coitado no chão. E quando ela Vejam o pegou o vídeo. Alcides no colo, ela viu que mesmo ele tendo sido arremessado agressivamente, o corpo dele saiu ileso, provando que ela estava certa. Atena tinha uma teoria de que um semideus amamentado por Hera ganharia capacidades muito além das de um simples mortal, pois a rainha do Olimpo tinha o leite materno mais poderoso dentre todas as deusas. O que faz sentido dentro da história quando você lembra que o leite dela gerou uma fucking galáxia. E Atena fez isso porque ela sabia que Hera ia fazer de tudo para acabar com a vida do irmão dela. Então, que pelo menos ele tivesse a força necessária para se defender de todos os ataques que a rainha do Olimpo faria contra ele. Uau! E quando você para analisar, a ironia temática desse mito é fantástica. Porque Hera, que ia passar décadas tentando destruir a reputação e a vida desse bastardo semideus, foi a responsável pela força sobre-humana que o tornou o mais renomado dos heróis. E é a partir daí que Alcides passa a ser conhecido como Heracles, que em grego significa a glória de Hera. Mas como todo mundo está acostumado com o nome romano, vamos chamar de Hércules. Continuando a história, Atena foi muito sábia na sua decisão, porque assim como ela já desconfiava, Hera jamais ia aceitar a ordem que Zeus deu para ela. Ela estava só se fazendo de boazinha, para ninguém perceber que ela estava secretamente maquinando um jeito de matar o bastardinho sem levantar suspeitas. E com isso, ela ia poder assistir Alquimene chorando enquanto comia pipoca. Então o que Hera fez foi o seguinte: na calada da noite, ela enviou 2 serpentes venenosas até o quarto de Hera. Deixa-me dar a câmera assim para vocês poderem ver. Espero-se mais uma live com outra coisa porque está muito mal feito o vídeo, mas eu sou assim mesmo. Se querem falta de qualidade, vejam o meu canal. e Íficles, Hey! que naquele momento estavam dormindo em seus berços. E por mais que se pareça um plano simplório, ele foi muito bem bolado para ninguém desconfiar dela. Porque naquela época a mortalidade infantil era altíssima. Então, encontrar um filho com a cascavel na cara era terça-feira para eles. Uau. Continuando. As 2 serpentes silenciosamente rastejam por um buraco na parede e logo Alquimene e Anfitrião escutam um choro muito alto vindo do quarto dos garotos. Então, eles rapidamente correm na direção deles Qualidade. e encontram Íficles assustado, com lágrimas nos olhos. E ao lado dele estava Hércules, segurando as 2 cobras sufocadas com sua força descomunal. A cobra teve de censurar Essa ali, cena até olha. aparece no filme da Disney. Eu mesmo nessa Só que ao cena. invés de ter sido o Hades que mandou, foi É aquele tudo dia eu. aqui. A E vingança quando ela agora ficou como sabendo frio. das habilidades sobre-humanas dele que frustraram seus planos... Bom, em primeiro lugar, ela ficou revoltadíssima e descontou a raiva em todos os servos dela. Coitados. Mas, assim que ela se acalmou, a Rainha do Olimpo percebeu que teria que mudar de estratégia. Porque tendo uma força e resistência muito além das de um simples mortal, ela não teria como se livrar dele sem levantar suspeitas. Só um monstro, um desastre natural conseguiriam eliminar o jovem semideus. E mais ainda, depois que Atena decidiu vigiar o Hércules até ele se tornar adulto e poder se defender sozinho. Então, Hera resolveu temporariamente se afastar. Mas nem por um minuto ela esqueceu da humilhação de ter sido derrotada por um bastardo recém-nascido. Cada ano de espera foi usado para planejar o seu mais terrível ato de vingança. Mas agora vamos falar do Hércules. O pequeno semideus foi criado por sua mãe Alquimene e seu pai adotivo Anfitrião, que tiveram que aprender a lidar com a força assustadora dele. Eu até imagino que muitas situações no estilo Super-Homem na Fazenda tenham acontecido. Aí os anos foram passando e para Uau, ajudar o jovem é o Hércules a dominar suas Super-Homem. capacidades sobre-humanas, ele teve aulas com muitos mestres de combate. Mas em pouco tempo ele acabou superando todos eles. Pois E é, o quando Zeus Hércules. ficou sabendo disso, ele decidiu que seu filho Hércules merecia treinar com o melhor e mais épico professor da mitologia grega, Quiron, o Mestre Centauro. E se você não sabe quem é esse personagem, senta que lá vem a história.
Kiron é um deus, filho do Titã Cronos com os Dane-se a história dele. Tem que deixar cenas para o. Para o Guilherme Analisa poder ter viu. Que se virem o meu e não tiverem vontade de assistir o dele, não vai ter graça. caso durante a guerra. O amante é muito mais. Ele tinha um vasto conhecimento de didática e um prazer da mitologia, futuramente até Aquiles. Um pouco da genealogia Ah, dos aquilo, daquele do calcanhar. consequência, meio tio de Hércules. Estava ansioso para treinar. Então, assim que o deus centauro Pronto, chega, vamos ver a partir Hércules daqui. vai correndo que nem criança no dia de Natal. Você é o Mestre Kiron, né? Ah, eu tô muito animado de te conhecer. Sabe, eu até já tive outros professores antes, mas não adiantou muita coisa, porque eu sou mais forte que todos eles. Então... Garoto, força não é tudo. E mesmo que fosse, pode ter certeza que você ainda encontrará inimigos mais fortes do que você. Bom, eu sou corajoso. Eu nunca vou fugir de nenhum inimigo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enfrentar um adversário mais forte do que você não o torna corajoso. O torna um idiota. Uau. Claro, desculpa. Está tudo bem, garoto. Esta é apenas a primeira aula. Vamos começar com algo mais leve. Uma piada. O que o centauro disse para o unicórnio? O quê? Nada. Unicórnios não existem. Ah, ok. Vejo que seu senso de humor também precisa ser treinado. Mas por enquanto, pegue seu caderno. Vamos estudar as ervas medicinais da região. Uau. E assim começa o seu longo Ervas, e vou rigoroso aprender a- treinamento. Oh. Foram buscar para umas pontas mais diferenciadas, se é que me entende. Não é à toa que ele vai lutar contra sei lá quantos monstros. É pá, esta piada foi tão mau gosto. mas O foi jovem engraçado. semideus já tinha alguma Oh. experiência em combate corpo a corpo. Então, Kiron refinou suas habilidades no arco e flecha. Mas acima disso, ele o ensinou sobre a natureza. Hércules aprendeu a reconhecer que animais e plantas eram venenosos, quais tinham propriedades curativas, treinando assim não só o corpo, mas também a mente. Uau. Tem muita Então, após fixe. alguns anos, o nosso semideus, agora já adulto, agradece por toda a dedicação de seu mestre Kiron, que por sua vez faz questão de mostrar todo o seu orgulho diante dos avanços de seu aluno. E com isso, eles dão um forte aperto de mãos e se despedem, prometendo que um dia ainda iriam se reencontrar. Aí, com o seu treinamento concluído, o jovem semideus estava pronto para ir de 0 a herói. Ele derrota algumas criaturas que assolavam a região, ajuda na construção de templos, e eventualmente ele descobre que o reino de Tebas estava sendo oprimido pelos Minions. Eu disse Minions! Então ele se oferece para ajudar a resolver esse problema, Os Minions. e durante esse período ele conhece a filha do rei, a princesa Megara. Meg para os mais íntimos. E agora uma curiosidade. O pai dela, o rei Creonte, é irmão de Jocasta. Logo, Megara e Édipo são primos. Depois daquela peça, aquele tal de Édipo era... E eu pensei que eu tinha problemas. Mas ao contrário da versão da Disney, Megara não era uma traidora. Aí, como você já deve imaginar, a princesa viu aquele herói, forte, corajoso, e sedutoramente trocou um olhar com ele, deixando Hércules imediatamente com um crush nas alturas. Na sequência, ele consegue solucionar o problema do reino, e como agradecimento, o rei oferece a mão de sua filha em casamento. Nessa altura era tudo machismo. Então eles se encontram e rapidamente se encantam com as qualidades um do outro. A confiança e carisma da princesa, com a sinceridade e coragem do jovem herói. Esta cena do Tal filme. qual uma flecha de Eros, a paixão era inevitável. Algum tempo se passa e eles se casam. E logo, Olha. o amor deles gera frutos. A alegria que a vida proporcionou era maior do que eles poderiam imaginar. Fanart da Sérgio. Hércules havia encontrado a felicidade. Ok, vamos estragar tudo. Já era pra perceber. Mas, obviamente, Hera não tinha esquecido do bastardo semideus. Coitado. E agora que se tornou adulto, não haviam mais empecilhos. E mais grave do que isso, a rainha do Olimpo descobriu o ponto fraco do pobre herói. Família dele. Hera secretamente se encontra com uma divindade há muito tempo esquecida. Lissa, a deusa da loucura, especializada na fúria ensandecida A deusa da loucura.
Que tem o quê também? O deus da estupidez? Não tem o deus da estupidez, deus do feijão, sei lá. Também deve ter, sei lá, o deus das abelhas, o deus das abelhas, esta deusa da loucura, por ser um visual parece vilão de filme de terror. Sei lá. Ou portanto disso, eu não sei, não gosto muito de terror. que acometia os homens e animais, sendo em sua homenagem que o vírus causador da raiva foi nomeado. Ela é raiva. E a uau. rainha do Olimpo a convence a usar seus Incrível. poderes para enlouquecer o já renomado Hércules. Coitado, mesmo. Então, Lisa diz que o efeito só duraria algumas horas. Mas para o plano de Hera, isso seria mais do que suficiente. E Mas enquanto eu esse não plano quero, se eu não quero. concretizava, o jovem herói dormia feliz ao lado das pessoas mais importantes de sua vida. Não quero ver. E Vejam foi vocês. nesse momento que o espírito Nem insano quero de ver Lissa tomou conta de seu corpo. Hércules abriu os olhos assustado. Mas ao invés de ver sua amada, um monstro terrível e ameaçador se encontrava à sua frente. Eu nem quero saber o que Garras, essa dentes afiados, prestes a atacar. Vai enlouquecer por ela. Então o semideus rapidamente pega sua adaga e defende Matar o o seu filho dele, lado, matar os dois, cravando a não lâmina sei. inúmeras vezes no peito da criatura. Matar. Na sequência, ele escuta um ruído ensurdecedor vindo de outra aberração aos pés da cama. Hércules não hesita. Algumas horas se passam Eu e o tenho que ver semideus o que recupera os sentidos. aconteceu. Mas ao abrir os olhos, ele preferia não ter Prefiro acordado. ter aberto, não sei o que vai acontecer. Hera havia finalmente conseguido sua vingança. Ao forçar o jovem herói a assassinar sua própria família, ela não só destruiu a sua reputação, mas também o seu espírito. E esse ato de Hércules chocou até os deuses do Olimpo, principalmente Zeus, que tinha um carinho especial por ele. E como se tudo isso não fosse suficiente, a vingança de Hera ainda não tinha acabado. Pois destruindo a reputação do jovem semideus, ela estava pronta para convencer os outros deuses de que ele merecia ser punido por seus atos. E sendo assim, ela convoca a Assembleia do Olimpo. Boa tarde. Acredito que todos vocês estejam Mas cientes que da grande atrocidade filha cometida pelo uma- bastardo de meu marido. Coisa. Qual deles? Qual O mais deles? recente. E todos sabemos que os humanos são Se eu falhos. fosse falar aquilo que eu dizia. Qual deles? Entenderam? Porque quando deve ter sido alguns mais novos. Afinal, como diz Desonestos. a expressão, Mas nesse caso estou... se Deus é raio de saia e a rabo de saia, provavelmente vai estamos falando de um semideus. sair do meu filho. Alguém que carrega o sangue do rei do Olimpo. É sempre assim. E ele teve a É só coragem de isso. matar a própria família. Uma mulher e uma criança indefesa. E o que você sugere que façamos com ele? Eu agradeço a sua atenção. Hércules merece ser executado. Ah, deixa comigo! E na sequência, sua alma deve ser aprisionada no Tártaro, onde irá pagar por seus crimes hediondos por toda a eternidade. Qual é a Ih, lógica que carai! não pagar? Pera, você não acha que está Eternidade. exagerando Qual é a um pouco? lógica? Não disse só Prometeu apenas o tentou tempo ajudar a de- humanidade. Eu acho que apenas justo seria o tempo de vida que pode estar lá. À mãe e ao filho junto. Ou seja, seria muito tempo que ele ia sofrer. Mas se eu não tenho como provar que foi E assim você que o a condenou a propósito, uma seria vida de boa sofrimento ideia. eterno. Ele me desobedeceu e roubou o fogo do Olimpo, uma ofensa divina. Assim como a de Hércules também. O que todos os deuses e humanos vão pensar se souberem que um filho de Zeus cometeu esse ato grotesco e que seu pai permitiu que ele saísse impune? Olhando por esse lado, você tem razão. What the fuck, Então man? acredito que estejamos todos de acordo. O bastardo semideus será condenado. E se ele não for o verdadeiro culpado? E o que você quer dizer com isso, Atena? What the hell? Hércules amava sua esposa e filho. Ele jamais seria capaz de atacar sua própria família. Da mesma maneira que você, a deusa da sabedoria, jamais seria capaz de punir alguém inocente?
Eu sou responsável pelo meu erro. Mas Hércules não. Se querem saber minha É o opinião, melhor personagem. alguém o enfeitiçou. E por acaso você tá querendo insinuar que esse alguém seria eu? Porque você sabe que eu não tenho essa habilidade, né? Sim, eu sei que você não é capaz de enlouquecer as pessoas. Pelo menos não com feitiços. Mas há uma deusa que é. Lissa. Atena, não seja tola! Lissa sumiu há milênios. Metade dos membros do Olimpo nem sabe quem ela é. Sim, pai, eu entendo. Mas se o senhor tiver 1% de dúvida, 1%. peço que dê uma chance a Hércules. Uma chance de provar o seu valor. Minha opinião está decidida. Hércules não deve ser executado, Yay! mas ele também não pode sair impune. Minha decisão é que ele terá que conquistar a sua liberdade. Sua determinação será colocada à prova com as tarefas mais árduas que qualquer mortal já teve que realizar. Caso sobreviva, ele terá a redenção dos homens e principalmente a dos deuses. Uau! Tá, mas e quem vai decidir as tarefas? Hermes fez um bom questionamento. Surpreendentemente, Ei! nenhum de nós seria imparcial na escolha dos trabalhos. Justo? E o que você sugere? Bom, como você mesmo decretou décadas atrás, o tal descendente de Perseu se tornou o maior dos reis. Todos os mortais da Grécia devem reverenciá-lo. E sendo Hércules também um mortal, e ambos descendentes do grande e justo herói Perseu, penso que Euristeu seja a melhor escolha para decidir as penitências adequadas. Que estranho. Por que ela teria sugerido? Vejo que todos concordam. Muito bem, está Não, esta é decidido. uma coisa da manga. O rei de Micenas escolherá as missões a serem realizadas. Sendo assim, o monarca filho de Stênelo foi avisado de sua responsabilidade. O que deixou ela extremamente satisfeita. Ela não sugeriu o rei Euristeu à toa. E com isso, Hércules, para obter o perdão divino, teria que realizar 10 épicos trabalhos. Sim, você ouviu direito. 10 trabalhos. 10. Mas história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! E essa história nós reagimos também no React. Não é no próximo, mas talvez no a seguir. A minha cara está ocupada o tema todo, foi engraçado. Mas enfim, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Querem que eu continue a reagir isto? Deixem nos comentários e fui! Tchau!